Obrigado pelo privilégio da sua companhia. Esse é mais um Revista DBO em Foco. Depois de milênios de convivência, parece que não sabemos ainda muito sobre o comportamento e as necessidades dos bovinos. Hoje, por exemplo, vamos descobrir em quais locais as vacas gostam mais de parir. O tema foi motivo de reportagem da nossa Carolina Rodrigues na edição de outubro da revista DBO. Para tratar desse assunto, convidamos a professora e pesquisadora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que conduziu um estudo inédito sobre a questão. Seja bem-vinda, mestre Eliane Viana da Costa e Silva. Muito obrigada pelo convite, eu agradeço a oportunidade de mostrar um trabalho que a gente espera contribuir para que o produtor tenha o melhor desempenho na cria. A gente ainda tem muito o que descobrir sobre os bovinos? Aprender a ter um novo olhar, talvez. Né? Nós já sabemos bastante, mas às vezes a gente tem que se afastar dos nossos conhecimentos mais estabelecidos e tentar olhar para o sistema de produção com uma abertura maior para as novas demandas, né? de melhor ambiente, de melhoria do bem-estar desses animais, pensando em não só em ter ganhos produtivos, mas também em melhorar a qualidade do ambiente. Ter uma visão mais holística, talvez seja esse o momento. Quais são os locais que as vacas gostam de parir? A gente começou esse trabalho porque nós temos um projeto grande com integração pecuária-floresta. Né? E a minha pergunta sempre foi o quanto que a gente consegue melhorar o ambiente para que os animais possam estar mais confortáveis ali. Quando nós começamos o trabalho, obviamente que os sistemas integrados geralmente trabalham com as categorias menos exigentes, na realidade, e que têm o desempenho final da cadeia produtiva, né? Que seria os animais de engorda, de recria. Mas, como eu trabalho na área da reprodução, a minha pergunta sempre foi exatamente essa que você me fez, né? Quais são as preferências da vaca e qual é a estrutura, o ambiente que eu tenho que oferecer para que ela se sinta melhor. Tradicionalmente, para facilitar a gente fazer o manejo do bezerro, a gente sempre colocou vacas por parir em pastos mais baixos, sem muita arborização, para que a gente achasse bezerro, né? No entanto, a gente, como estou numa região muito quente e tenho também uma grande preocupação com o bem-estar, eu achava que a gente devia melhorar essa arquitetura e ter a oportunidade desse animal fazer escolhas, né? Ter um ambiente mais rico. Havia uma preocupação com a integração pecuária-floresta nesses casos, porque as pessoas achavam que iam ter mais dificuldade de achar os animais. Mas se isso melhorasse a vida delas, talvez fosse mais interessante. Então, nós buscamos pastos que tivessem uma arquitetura mais rica, né? Tivesse árvores, bosquetes, além de ter uma pastagem de qualidade. E o que a gente pôde observar é que, óbvio, que a escolha do local de parto é da vaca, né? Então, ela vai buscar um conforto para ela. Então, se é uma vaca Nelore, elas tenderam a parir mais a campo aberto. Se era uma vaca Brangus, ou uma vaca cruzada com sangue europeu, a gente percebia que elas buscavam mais as áreas sombreadas. O problema é que essas escolhas nem sempre são as melhores escolhas para o bezerro que está na barriga, né? Porque também depende do genótipo desse bezerro. Então, nos dias mais quentes, as vacas Nelore não tiveram uma distinção tão grande entre buscar sombra ou não. Mas as vacas brancas foram mais para a sombra. E quando essas vacas iam mais para a sombra, se o bezerro era Nelore, você tem uma situação. Se o bezerro era um bezerro europeu ou cruzado, você tinha uma outra situação de conforto para esses animais. Então, a gente tinha que acompanhar isso, né, durante o período da maternidade, e havia um efeito também
da condição ambiental, porque o parto acontece concentrado nos períodos de outono e inverno, e eventualmente a gente tem as frentes frias, né? Aqui o nosso frio vem através de frentes frias. Então, quando o bezerro estava mais embaixo da árvore, a vaca precisava lamber esse bezerro mais rapidamente, né, nos dias mais frios, para que ele pudesse se aquecer, porque ali ficava um pouco mais fresco. Já no ambiente a campo, aberto, né, se a vaca parisse nos dias mais frios, né, não fizesse essa escolha, o bezerro poderia ter mais vento e aí também poderia ter menos aquecimento. Se ele tivesse ao sol, isso facilitava e dependendo da raça, seria até melhor, o bezerro levantava mais rápido. Era isso que acontecia. Então, acho que a gente tem que ter, na realidade, uma estrutura, né, de vegetação ou uma riqueza de vegetação que possa permitir essas escolhas de uma forma que seja da preferência da fêmea que está parindo, né, para que ela possa parir mais tranquila. E ela mostra esse discernimento de um dia que está mais fresco, de um dia que está mais calor, se é durante o dia, se é à noite, para ela encontrar o local ideal? Sim. A gente teve algumas propriedades que praticamente todas as vacas, e eram mais vacas cruzadas, pariram à noite. Pouquíssimas vacas pariram durante o dia. E a gente teve outra propriedade. E elas escolheram um lugar entre as copas de árvores ou elas foram para um campo aberto? Paridas à noite e no meio de arborização. Porque as árvores também barram o vento, né? Sim. Né? Elas pariram, na realidade, debaixo de bosques, né? Quando a gente foi já nos períodos mais quentes, ela variava mais, elas pariam mais, podiam parir em áreas de projeção de sombra, ou seja, árvores individuais, né, isoladas. Mas no período mais frio, né, quando a temperatura foi um índice de conforto térmico com temperaturas mais baixas, esses animais buscaram mais os bosques. E as fêmeas zebu? As fêmeas zebu foi mais ou menos igual. Elas pariram mais nos períodos mais quentes, pariram de dia e a divisão entre campo aberto e árvores não teve uma variação significativa. Mas elas usaram, algumas fêmeas usaram. Que conclusão a senhora tira a respeito dessas diferenças, né? Como poder abraçar isso tudo? A gente entendeu que, primeiro, é preciso oferecer esse tipo de estrutura de variabilidade da vegetação para os animais, porque isso vai garantir mais tranquilidade para essas fêmeas. Uma coisa que a gente percebeu, principalmente, que acho que é um recado legal para quem trabalha com cruzamento, é que as vacas cruzadas, quando quando pariram em dias muito quentes, elas tiveram mais problemas de parto, né? Então, já tem, às vezes, mais problemas de parto e também já tem, mas quando estava muito quente, isso piorou. Então, a gente tem que ter alertas, né? Entrou frente fria, eu tenho que ter cuidado com quem vai parir bezerro Nelore, porque ele tem uma reserva glicêmica um pouco mais baixa. Está muito quente, vamos fazer uma vigília melhor nos pastos maternidade, onde você tem fêmeas, né, cruzadas, porque elas sofrem mais com calor. O conselho que a senhora dá para os produtores é de variar a arquitetura, como a senhora chamou, né, dos lugares onde vão ser destinados à maternidade. Alguma coisa especial para a fêmea nesse momento, além do espaço? Por exemplo, ela se aparta do grupo? Elas tendem a se apartar, né, do grupo para ter um certo isolamento. Isso depende muito da experiência da vaca, né? É interessante isso, porque as novilhas ou fêmeas primíparas acabaram parindo mais de forma isolada e as vacas pariam mais junto no grupo. Isso pode ter a ver com estratégias mais primárias de proteção, né? Porque, como é a campo aberto, existem possíveis predadores ou animais que possam
atacar bezerros de alguma forma. Então, essa maior experiência da vaca de parir junto pode ajudar na proteção, né? E nas suas escolhas também. A gente tinha até no início uma hipótese de que se parisse em árvore, debaixo de árvore, ter menos ataques de aves de rapina, né? Mas a gente não observou esse aumento da proteção, mas a gente observou que essas escolhas de parir junto ou separado ajudavam melhor essas vacas a parir de forma mais tranquila. E, obviamente, que quando você tem potenciais ataques, né, ou animais que possam potencialmente atacá-los, você tem uma diminuição do vigor do bezerro. Ele demora um pouco mais para levantar, ele demora um pouco mais para mamar, e estar junto de outras fêmeas pode ajudar na proteção e deixar essa vaca mais tranquila para lamber melhor esse bezerro e estimular ele a se levantar mais rápido. E que problemas de parto a senhora identificou, os mais recorrentes? Os problemas de parto, a gente teve alguns ataques, né, de cachorro, do mato, de lobinho, aves de rapina e partos distóxicos em decorrência, né, de procedimentos de reprodução, onde você tem, por exemplo, em protocolos FIV, né, de bezerros com gestações de origem de FIV, né, de fertilização in vitro, os bezerros normalmente são um pouco maiores e um pouco mais lentos. E se você usa uma fêmea muito jovem, ou usa fêmeas cruzadas, né, que tem, elas vão ter mais probabilidade de ter problemas de parto do que se você utilizar fêmeas um pouco de segunda cria, por exemplo. Então, porque aí elas já têm mais experiência de parto e também já tem o canal com maior facilidade, né, de passagem do bezerro. Então, fica mais simples. Então, são escolhas que a gente tem que ir fazendo, né? Mas à medida em que você faz algumas opções de ter, né, um aceleramento genético com implantação de bezerros de produção in vitro, você tem que ter uma preocupação maior de fazer um acompanhamento mais constante, né, desses bezerros ao nascimento. As fêmeas que tiveram um parto mais confortável, onde ela teve essa possibilidade de escolha, os problemas foram menores? Existe esse percentual comparativo? O que a gente percebeu é que houve um tempo menor para o bezerro se levantar. A vaca, ela tem a capacidade de regular, por exemplo, o tempo que ela vai ficar lambendo o bezerro, né, para estimular. Então, os bezerros, por exemplo, que eram mais lentos, as vacas significativamente lamberam mais esses bezerros. Isso é uma forma de habilidade, né, saber identificar essa demanda do filhote para poder estimulá-lo mais. Teve uma variação que chegava assim, a mais de 130 minutos de interação com o bezerro, nos bezerros menos vigorosos e nos dias mais frios. Há até tempos de 20 minutos com bezerros mais vigorosos, por exemplo, que tinham uma menor demanda de cuidado materno. Mas isso tem uma interação com a experiência da vaca também. O comportamento dos bezerros nas primeiras 24 horas, 48 horas, para esses que foram paridos nos locais escolhidos? Influencia muito, né, o fato do bezerro ser parido à sombra, muda as respostas fisiológicas desses animais, né? Então, por exemplo, um bezerro que é parido no frio, ele tem uma taxa respiratória, né, um pouquinho mais elevada, a temperatura, ele precisa se levantar mais rápido. Então, isso mudava um pouco o comportamento dos bezerros e mudava dessa forma o comportamento da mãe também, né? Porque se o bezerro demora mais para levantar, a mãe vai lamber esse bezerro mais para tentar estimular. O bezerro que vem de um parto distóxico também é mais lento, então acontecia a mesma coisa. Mas quando você tem sombreamento e a vaca faz as escolhas de parir mais perto ou mais distante, isso também vai interferir, né? Então, uma vaca que pare junto, ela é mais tranquila e consegue cuidar do bezerro mais rapidamente, esse bezerro levanta melhor. A sua pesquisa chegou a quantificar o quanto isso pode representar de benefício dentro de uma fazenda, principalmente essas
bastante abertas do centro-oeste, né, que a sombra é da cerca só? A gente teve perdas nas propriedades que a gente trabalhou, e essas perdas foram mais intensas nos bezerros mais lentos, né? A gente está quantificando isso agora, né? Mas em números eu não estou me lembrando exatamente. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar rapidamente aqui para você ver. O que a gente teve foi uma maior quantidade de perda, né, de mortalidade e de diarreias nos bezerros que foram paridos nos dias mais frios e a campo aberto. E uma maior mortalidade dos bezerros filhos de vacas cruzadas quando foram paridos nos dias mais quentes, porque teve mais distocia na realidade. Então aí como a gente não conseguiu distinguir isso, né? Mas a fazenda tinha uma taxa de mortalidade de cerca de 12%, mais ou menos, e a gente está tentando diminuir isso com as mudanças dos protocolos agora para treinamento do pessoal. Esse estudo gerou outras dúvidas, algumas coisas que a senhora acha que precisa ser estudada? Ah, certamente, né? A gente quer agora estabelecer uma correlação entre o momento do parto, né, e o fato dela escolher esse parto mais na sombra ou no calor, com o tipo de infecção, né, que acontece na propriedade, porque se pode ter pneumonias, diarreias, né, e na propriedade que tinha menos arborização, a gente tinha uma taxa de mortes por infecção mais alta, né, cerca de 54%, e a propriedade que tinha mais arborização, a gente tinha um percentual mais baixo de perdas. Outra coisa também é estabelecer melhor em números, né, desempenho desses bezerros em termos de ganho, né, se há alguma influência. A gente conseguiu fazer uma avaliação das respostas imunológicas desses animais, a gente está dosando agora cortisol e tudo, para relacionar isso com as perdas ocorridas. Fica à vontade para fazer suas considerações finais. Eu acho que o que fica, né, de informação que eu acho que é interessante para o produtor é que a variabilidade de vegetação ela é um fator de melhoria de bem-estar dos animais e que ela deve ser pensada quando se trabalha com a maternidade, né? Não é tão difícil assim a gente localizar animais paridos, né, no meio de áreas com arborização, né? A gente sempre teve aquela coisa do esconder, a vaca gosta de esconder o bezerro em arbusto, mas será que quando tem arbusto e tem árvore, ela prefere o arbusto ou ela prefere a árvore? Né? A gente viu que ela prefere a árvore, então a opção pelo arbusto é quando não há como você proteger o animal através de outros estratos vegetais dentro do pasto. E eu acho que ter tanto árvores isoladas quanto bosquetes é importante. E a outra coisa que eu acredito que, né, isso a gente já vem levando em consideração é a necessidade de não misturar categorias de vacas. Então, deixar as vacas floríparas, né, que já tem uma maior cancha nos processos de parição, juntas, e deixar as novilhas, né, que vão parir separadas, porque elas têm mais dificuldade elas se estressam mais com a presença de outras vacas. Então, não precisariam se isolar tanto se elas estivessem num ambiente mais adequado. Ok, professora, muito obrigado pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Espero vê-la em breve. Eu que agradeço, muito obrigada. Eu falei aqui com Eliane Costa e Silva, professora e pesquisadora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Nós aprendemos um pouco mais sobre esses grandes parceiros, os bovinos. Esse foi mais um Revista DBO em Foco. Até mais e obrigado por sua audiência.